Olá pessoal, finalizando a série de vídeos sobre os cismas da Torre de Vigia, hoje vamos tratar sobre a doutrina que atraiu alguns proeminentes estudantes da Bíblia, o universalismo. O universalismo cristão, ele ensina que, por intermédio de Cristo, todas as pessoas serão reconciliadas e salvas. Afinal, Cristo morreu por todos mesmo? Quão amplo é o resgate? A Torre de Vigia mudou de opinião nesse assunto? Essas e outras perguntas vão ser respondidas neste vídeo. Que Charles Taze Russell esteve associado com George Storrs e também publicou artigos na publicação de Nelson Barbour sobre 1914 e a volta de Jesus, todos nós sabemos, não é mesmo? Na verdade, eles promoviam o lema "um resgate para todos". Ensinavam que o resgate era uma oportunidade universal, não exatamente uma reconciliação universal. O que muitos não sabem é que Charles Taze Russell também esteve associado a John H. Paton. Mas quem foi este homem? Almont, uma pequena cidade do interior de Michigan. John Henry Paton era um escocês que se mudou para Almont em 1870, justamente a época em que Russell e o seu grupo passaram a estudar a Bíblia por si mesmos. Ali naquela cidade do Michigan, ele atuou como pastor batista, mas logo foi expulso por crer numa imortalidade da alma condicional. Por isso, ele construiu uma igreja adventista e, com o tempo, acabou se afastando dos adventistas e se associou com Nelson Barbour, chegando a ser coeditor junto com Charles Taze Russell na revista de Barbour, chamada Herald of the Morning, ou O Arauto da Manhã. Quando Russell e Barbour se separaram, Paton apoiou a recém-criada revista Zion's Watchtower em 1879, e em 1880 ele escreveu um livro chamado Day Dawn, Aurora do Dia, promovido pela Torre de Vigia de Sião. Em 1882, Paton fundou a sua própria revista, The World's Hope, a Esperança do Mundo, e se afastou de Charles Russell. Ele mudou o nome da sua igreja para The Larger Hope Association, algo como a Associação da Esperança Estendida. A igreja encerrou as suas atividades por falta de membros, lá em 1897. A segunda igreja de Paton resistiu por mais tempo, até 1917, quando por fim ela foi fechada. A sua revista parou de ser publicada em 1916 e o seu fundador faleceu em 1922. Mas por que tratar aqui da revista e da igreja de Paton? Porque essa igreja serviu de refúgio aos que antes estavam associados a Charles Taze Russell e a Torre de Vigia de Sião. Quando se analisa algumas edições da revista The World's Hope, percebemos um registro histórico notável de vários antigos associados de Russell, mostrando que eles tinham contato com John Paton. Por exemplo, há na revista de Paton os obituários de William Conley, o primeiro presidente da Sociedade Torre de Vigia de Tratados, porque Russell, sabemos, foi o presidente da Torre de Vigia apenas a partir de 1884. Antes tinha sido William Conley, e essa informação nós encontramos no Proclamadores. E também a respeito do falecimento de Nelson Barbour, que era colaborador de Russell. Enquanto John Paton diminuía suas atividades, na mesma cidade de Almont
crescia a importância de outro escocês, com uma história bem semelhante à de Patton. Ele se chamava George Lawley Rogers. Rogers imigrara do Canadá, mas se mudou para Almont em 1910. O seu vizinho imediato era David Patton, irmão mais velho de John Patton. Rogers também foi pastor na mesma igreja batista de Patton. Saiu de lá também por incompatibilidade de doutrinas. E novamente, como Patton, abraçou a doutrina da reconciliação universal. Quando ele saiu da igreja batista, quase toda a congregação o seguiu. Rogers fundou o Tabernáculo da Graça. Será que então o universalismo de Rogers era igual ao de Patton? Para Patton, ele acreditava no livre-arbítrio do homem, mas o homem receberia repetidas oportunidades de salvação para, no fim, escolher o caminho correto. Já para Rogers, a salvação era inteiramente obra da parte de Deus. Provavelmente, os membros da igreja de Patton passaram a se reunir com Rogers após a sua morte em 1922. E onde é que entram os estudantes da Bíblia? Rogers se uniu à Concordant Publishing Concern. Eles até hoje têm um site de traduções bíblicas que muitas pessoas conseguem acessar. Em 1909, Rogers se uniu à Concordant Publishing Concern para publicar uma revista chamada Unsearchable Riches, ou Riquezas Insondáveis, e é uma revista que existe até hoje. Rogers se juntou a um homem chamado Knock, que era do mesmo grupo, porém ele tinha uma meta ambiciosa: produzir uma nova tradução da Bíblia. A versão concordante seria uma tradução extremamente literal do grego bíblico. Alguns leitores da revista A Torre de Vigia também liam a revista Riquezas Insondáveis, pois este grupo, o grupo de Rogers e Knock, eles não eram trinitaristas e também não criam no inferno de fogo. Isso deve ter possibilitado um diálogo entre Charles Taze Russell e Knock, pois a revista Riquezas Insondáveis publicou uma carta de Russell em outubro de 1915, explicando suas objeções ao universalismo. Knock publicou a sua própria resposta, mas Russell recusou-se a debater mais sobre o assunto. Em 1920, Patton ainda estava vivo e Rogers apoiava cada vez mais a versão bíblica concordante. Do nada, a Torre de Vigia publicou uma página e meia exaltando as virtudes dessa nova versão bíblica. Está lá registrado na Torre de Vigia de Sião, de 15 de junho de 1920, as páginas 190 e 191. Na época, a sociedade usava como versão da Bíblia a The Emphatic Diaglott, mas as suas placas de impressão já estavam muito desgastadas. A versão de Knock incluiria uma versão interlinear e contava com novos manuscritos descobertos, como o Codex Sinaíticos. O artigo da Torre de Vigia dizia que a sociedade não era a editora dessa Bíblia, mas a transmissora do assunto, encaminhando pedidos à editora. A edição de 1º de novembro de 1920 da Torre de Vigia chamava essa versão de única em um campo aparentemente bem explorado. Mas, na edição de 1º de fevereiro de 1921, anunciou repentinamente: em nossa edição de 15 de junho de 1920, foi anunciado um acordo para fornecer aos amigos a versão concordante das Sagradas Escrituras. Esse acordo não tem sido totalmente satisfatório. Alguns amigos têm enviado pedidos para traduções futuras. Este escritório não lidará mais com esses pedidos. Temos em mãos um estoque limitado da tradução do Apocalipse
intitulada A Revelação, e quando esse estoque se esgotar, interromperemos o manuseio dessa obra. Então percebam, do nada a Torre de Vigia apoiava a versão de Rogers e Nock, a versão concordante da Bíblia, e até mesmo incentivava os seus leitores e demais estudantes da Bíblia a fazerem pedidos dessa versão. Mas passou praticamente um ano e a sociedade disse que não mais enviaria as traduções da Bíblia. Por quê? Bom, a sociedade continuou restaurando a versão da Diaglott até que os seus direitos autorais expirassem. Nock criticou a forma como a ordem foi revogada. Rutherford escreveu-lhe uma carta explicando por que ele havia cancelado os pedidos. Nock publicou essa carta de Rutherford em sua revista junto com alguns comentários, na edição da Riquezas Insondáveis de janeiro de 1928. Rutherford escreveu o seguinte: o aviso foi inserido na torre de vigia por alguém que não tinha autoridade. Ele continua: a ordem foi dada por alguém que não tinha autoridade para ordená-la. Quando descobri que vocês estavam defendendo a salvação universal, incluindo o próprio diabo, tomei providências para garantir que nossa sociedade não tivesse absolutamente nada a ver com a distribuição da versão concordante. E essa foi a primeira vez que me chamaram a atenção para como o aviso foi parar na torre de vigia. Russell já havia discordado do conceito de salvação universal, e agora era a vez de Rutherford. Mas, como o grupo de Rogers pensavam estar certos e a sociedade Torre de Vigia errada, então era natural que eles fizessem um certo proselitismo. Na edição de novembro de 1927, a revista Riquezas Insondáveis disse: o Senhor, em sua graça, nos capacitou a ajudar muitos que um dia acreditaram na filosofia da IBSA, ou da Associação Internacional dos Estudantes da Bíblia. E tudo indica que ele nos usará para abençoar muitos outros. Duas pessoas importantes da Sociedade Torre de Vigia abraçaram a mensagem concordante. A primeira delas, Frederick Homer Robinson, e a segunda, Menta Sturgeon. Robinson morava em Bethel com Russell desde antes de 1909, e ele esteve preso em 1918 com Rutherford, conforme nós podemos ver nessa clássica foto. Robinson visitou Nock em busca de uma substituição da Diaglott e fazia parte do comitê editorial lá em 1920. Então, por isso, é bem provável que tenha sido Robinson quem publicou lá na Torre de Vigia de Sião de 1920 o anúncio sobre a versão concordante. Essa seria a pessoa que não teria autoridade para aquilo que Rutherford mencionou. A última aparição de Robinson como membro do comitê editorial da Torre de Vigia foi na edição da Torre de Vigia de Sião de 15 de abril de 1922. Ele deixou Bethel justamente nessa época, o que deve ter causado um impacto grandioso nos demais membros. A partir de 1923, ele foi escritor e palestrante ocasional da Concordant Publishing Concern. Percebam então as ligações. Rogers foi um grande amigo de Robinson, e Rogers também fora vizinho do irmão mais velho de John Patton. E John Patton vimos antes que tinha sido um dos colaboradores com Russell na revista de Nelson Barbour e também trabalhou com Russell na Torre de Vigia de Sião, até depois eles se separarem. John Patton foi aquele que celebrou o casamento de Russell e Maria. Robinson faleceu por fim muito jovem em 1932. Nós sabemos que foi a partir de 1925 que a doutrina que Rutherford inventou sobre a vindicação da soberania de Jeová passou a substituir
em importância a doutrina do resgate. A partir dali, sabemos que o nome de Jesus deixou de ter importância na organização, perdendo para o nome inventado Jeová. E, até os dias de hoje, a Torre de Vigia não tem vergonha de dizer que o principal motivo de Jesus vir à Terra foi para vindicar a soberania de Jeová e não de morrer em resgate por todos. Será que essa mudança de pensamento poderia ser o motivo da influência do universalismo promovido por um grupo tão próximo à IBSA?